Precisamos de 500 inscritos no canal para que ele comece a gerar dinheiro. A renda será doada para pessoas em situação de vulnerabilidade. Nos ajude compartilhando este vídeo para uma pessoa querida. Amigos queridos, no alvorecer de mais um dia, nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus para buscar-te a presença, Senhor, em nossas vidas. Nestas páginas vivas que legaste para toda a humanidade, sê conosco, Senhor Jesus, ampara-nos nesta hora, Mestre, e infunde em nossos sentimentos a esperança de dias melhores para todos nós, que estamos a caminho da nossa libertação e que é chegado o tempo da regeneração íntima de todos nós. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações e com a presença honrada e amiga dos tarefeiros de Jesus na terra, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos, úteis, a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Motivos de resignação. Hoje vamos entrar no item 13 dos motivos de resignação, que diz assim: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Qual é a ótica? Sob que aspecto? Quais são os valores através dos quais eu percebo a existência na Terra? Qual é o significado da minha existência na Terra? A que vim? O que trago comigo? Qual é o objetivo que tracei para mim no mundo espiritual que desejo chegar nessa encarnação? Esses são motivos da resignação. Então, nós podemos aumentar ou abrandar a amargura da prova. Isso é voluntário. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. É bem importante, esse pensamento do Evangelho, de dizer que o sofrimento pode ser atenuado por nós mesmos. Não é alguém que vem nos atenuar o sofrimento, muito embora isso também possa acontecer, mas nós temos recursos íntimos para atenuar o sofrimento, de acordo com a ótica, com a visão que eu tenho da vida terrestre, como eu me encaro. Se eu me sinto numa fieira de reencarnações, eu sei que essa existência é passageira e que muitas outras virão muito melhores do que essa que estou, desde que eu faça nessa existência aquilo que vim fazer comigo. O que é que eu vim fazer comigo, eu faço através de alguém, com alguém, por alguém. Então, não há possibilidade de atenuação de provas se as pessoas não estiverem inseridas nos nossos relacionamentos. Não há possibilidade. Então,
se nós já nos sentimos como espíritos em experiências terrenas, essas experiências terrenas, elas são absolutamente maravilhosas para nós nos redimirmos perante os erros do passado. Porque sem nós nos redimirmos dos erros do passado, nós somos espíritos aflitos e atormentados, necessariamente. Então, o que é que nós vamos atenuar da carga que nós trouxemos para resolver? Os atenuantes, né, os que aliviam, é quando eu centro a minha existência em servir o próximo, seja ele meus familiares de origem, ou na família que constituí, ou no meu grupo de convivência, na casa espírita, enfim, no meu trabalho profissional. Esses redutos são os estímulos maiores que nós recebemos para que eu faça uma construção verdadeira e nessa construção eu tire o foco do meu problema. Porque às vezes nós passamos uma situação que nem é tão grave assim, mas ficando fixados naquele problema, nosso pensamento fica circular. Eu parto de um ponto e chego ao mesmo ponto. Então fica um pensamento em círculo, sem achar solução, sem achar saída, e com isso eu vou potencializando a dor que eu não precisaria estar sentindo nesta intensidade. Mas como eu cultuo o meu problema, por uma questão de egoísmo e até de vaidade, me vitimizando do meu problema, ele fica muito mais sofrido do que se fosse atenuado por estar próximo de outras pessoas e servindo. Tanto isso é fato que as pessoas muito angustiadas, muito vitimizadas, muito sofridas, e que nós percebemos que o problema não é tão grave assim, mas para aquela pessoa parece insuportável, é porque ela tem os olhos só voltados para si. Pode prestar atenção, pessoas que sofrem muito estão muito voltadas, estão somente para si. E estar voltado para si, como nós já falamos muitas vezes, encrudece o nosso egoísmo. E se nós sairmos de nós mesmos, o quanto mais nós sairmos de nós mesmos, mais nós vamos conseguir atenuar essa possível dor, né? Então, pegamos um livro, ainda o Justiça Divina, que eu acho que para esse capítulo das bem-aventuranças dos aflitos é o que mais tem atendido. Emmanuel escreveu esse livro no centenário do livro O Céu e o Inferno. E nesse centenário ele trouxe a sua contribuição de complementação da obra de Kardec. A lição chama virtude solitária, virtude solitária, que é bem interessante entre o que nós desejamos viver na Terra e aquilo que nós viemos fazer na Terra. Então, o que nós desejamos? Há quem deseje tranquilidade ideal na Terra, com a pretensão de fugir ao erro. O que as pessoas almejam no simbolismo da acomodação? Casa branca no aclive da serra com o vale rente. Esse é o cenário. Clima doce e perfume da natureza. Nenhum aborrecimento. Nenhum cuidado de alguém. Nenhuma falta, problema algum. Uma grande maioria pensa que o ideal da vida é isso. E Emmanuel diz, solidão saborosa, em que o morador consiga estirar-se inerte em poltronas e redes. Uma solidão saborosa. No entanto, é no trato da luta que as forças se enrijam e as qualidades se aperfeiçoam. Considerando-se que o mal é a experiência inferior nos quadros da experiência mais nobre, quer dizer, o mal é uma experiência inferior, é no serviço do amparo mútuo e da tolerância recíproca que haveremos de transformá-lo em bem duradouro.
como se tomássemos as nossas próprias sombras de ontem para convertê-las na luz de hoje. Aqui é um tratado da terapêutica que vai atenuar os males que nos atormentam, que vai aliviar o fardo, que vai amenizar a prova. Esse é um tratado de Emmanuel. O livro todo fala assim, de diferentes formas, né? Então, qual seria o remédio justo para aqueles de nós que estamos no painel da ilusão e que queremos sempre os melhores cenários, nenhum problema, se houver algum problema eu me desvio dele, que essa que Emmanuel chama de solidão saborosa, essa escolha de que achar que a vida, a existência no planeta Terra é apenas para saborear os benefícios desse planeta, está no engano. Então, qual é o serviço de amparo mútuo e de tolerância recíproca? É este que me cura, que haveremos de transformá-lo em bem duradouro, como se tomássemos as nossas próprias sombras de ontem para convertê-las na luz de hoje. Livres, estamos interligados perante a lei para fazer o melhor. Livres. Escravizados aos compromissos expiatórios, estaremos acorrentados uns aos outros no Instituto da Reencarnação, segundo a lei, para anular o pior que já foi feito por nós mesmos nas existências passadas. Quando a gente fala em junção reencarnatória, que são as vinculações fortíssimas da família de origem, essas vinculações, elas nos atrelam naquele contexto para que a gente não saia daquele ambiente e possa, naquele ambiente, no chamado entrechocar das almas, naquele cadinho purificador, nós fazermos as construções que atenuarão as nossas provas, que aliviarão o nosso estado consciencial. Parece que ficamos escravizados aos compromissos expiatórios, estamos acorrentados uns aos outros no Instituto da Reencarnação. Mas muitas pessoas querem romper esse elo. E quando se afastam e se sentem aparentemente livres, passam a não fazer aquilo a que vieram. Por isso, ninguém progride sem alguém. Toda adversidade avisa, todo sofrimento instrui, todo pranto lava, toda dificuldade esclarece e toda crise seleciona. Virtude solitária é pão na vitrine, só serve para observar. Todos somos alunos na escola da vida e ninguém consegue aprender sem dar a lição. Então, é muito reflexivo quando o Evangelho diz que nós podemos ter atenuantes e agravantes para os nossos sofrimentos e que isto é um ato voluntário das nossas escolhas. Vamos refletir. Nós estamos sendo realmente convidados a pensar na importância que esse tema tem para nós. Então, nós temos refletido, e a doutrina espírita, ela tem um manancial de conteúdos extraordinários que nos auxiliam a refletir sobre isso. E nós selecionamos um artigo da Revista Espírita, que está em julho de 1862, um artigo intitulado O Ponto de Vista. E Kardec, então, faz alguns esclarecimentos muito importantes dentro desse tema, porque, assim, um dos motivos, uma das razões que nós temos para nos resignar diante das dificuldades que vivemos, não é simplesmente
aquilo que nós praticamos no passado, mas é o que vai acontecer conosco no futuro quando superarmos da melhor maneira as dificuldades presentes. Então, nesse item, nesse artigo, no item 2, Kardec faz algumas considerações importantes. Ele diz assim: espera um minutinho. Entretanto, o homem colocado no centro da vida preocupa-se como se ela fosse durar para sempre. Então, quando nós nos colocamos no centro da vida e nos colocamos como homens e não como espíritos, parece que aquela existência vai durar para sempre. Começa aí um equívoco. A existência não vai durar para sempre e nem aquele momento de dificuldade vai se estender para sempre. Então ele continua. Para ele, tudo assume proporções colossais. Então, quando nós não somos ainda espíritos espiritualizados, tudo toma uma proporção desproporcional. A alegria é uma coisa gigantesca, a tristeza é uma coisa colossal, o medo é algo apavorante, tudo toma uma dimensão superlativa. Então, ele vai colocando: a menor pedra que o fere parece-lhe um rochedo. Uma decepção o desespera. Um revés o abate. Uma palavra o enfurece. Tendo a visão limitada do presente, aquilo que toca imediatamente exagera a importância dos menores incidentes. E aí ele complementa: um negócio que falha lhe tira o apetite. Uma questão de precedência é um negócio de Estado. Uma injustiça o põe fora de si. Então, comportar dessa maneira ante as dificuldades que surgem é uma declaração eminente de que não estamos compreendendo o Espírito eterno que somos. Não estamos entendendo o recado que chegou através de uma dificuldade para que possamos alicerçar em nossa intimidade o que não está construído. Tudo isso é o retrato do homem, não do espírito. Porque nesse texto, no primeiro item, ele vai colocar que quando nós pensamos numa dor, então é muito comum as mães, quando tem parto normal, dizem assim: depois a gente esquece daquela dor. Naquele momento foi uma dor superlativa, muitas vezes insuportável. Mas por que as mães, mesmo tendo aquela dor naquele momento, insistem em ter outros filhos? Porque um mês depois, às vezes dias depois, um ano depois, o que ela tem para dizer daquela dor? Ela esqueceu daquela dor. Porque o espírito não fica fixado naquilo. E da mesma maneira são as dores morais, as dificuldades do caminho, né?
E na medida que a gente vai entendendo que aquilo que nós estamos passando naquele instante, mesmo que seja superlativo, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, vai significar muito pouco para nós. É muito comum quando um espírito se desespera e caminha para o suicídio, ao chegar ao mundo espiritual, ele vê que aquilo era nada, que aquilo que o levou àquela tragédia íntima poderia ter sido facilmente superado com um pouco de esforço e espiritualidade. Então, Kardec traz esse texto para mostrar para nós que desesperar em qualquer momento da nossa vida revela uma falta de fé, revela uma falta de espiritualidade, revela falta de construções morais no campo do espírito. E aí ele continua. Triunfar, olha que importante, triunfar é o fim dos seus esforços, o objetivo de todas as combinações. Mas para a maioria, o que é triunfar? Será, se não se tem do que viver, criar por meios honestos uma existência tranquila? Será a nobre emulação de adquirir talentos e desenvolver a inteligência? Será o desejo de deixar depois de si um nome justamente honrado e realizar trabalhos úteis para a humanidade? Olha a precisão da resposta. Não. Que incrível, né? Triunfar não é isso. É o que nós consideramos quando temos os olhos para a limitação de uma existência. Quando nós vivemos como se tudo acabasse após o túmulo, como se a dor fosse eterna e como se o triunfo fosse tudo, e principalmente o triunfo sobre essas características que ele está nos trazendo. Então, olha que importante, né? Mesmo realizar trabalhos úteis para a humanidade não é triunfar. Espetacular isso, né? Porque quantas vezes nós falamos aqui que realmente podemos ser super úteis para a humanidade numa existência. E essa mesma existência ter pouquíssima ou nenhuma utilidade para nós em espíritos. E sair desses enganos e ter uma visão mais ampla do que nós estamos construindo em nossa intimidade é excepcional. Então ele vai colocando para nós agora o que é triunfar. Aí ele diz: triunfar é suplantar o vizinho, eclipsá-lo, afastá-lo, derrubá-lo mesmo para que tome o lugar. É para tão belo triunfo que talvez a morte não deixe gozar 20 ou 40 horas. Quantas preocupações, quantas tribulações, quanto talento por vezes desperdiçado e que poderia ter sido mais bem empregado. Depois de tanta raiva, quanta insônia, se não se pode triunfar? Que febre de inveja causa o sucesso de um rival? Então, culpam a má estrela, a sorte, a chance fatal, ao passo que a má estrela, a mais das vezes, é a inabilidade e a incapacidade.
E aí nós vamos complementar. De que inabilidade, de que incapacidade Kardec está falando para nós em relação ao verdadeiro triunfo? É a incapacidade e a inabilidade de fazer o bem, de servir, principalmente na hora dos grandes desafios. Porque muitas vezes esses desafios têm por única finalidade estabelecer na nossa intimidade o servir, independente de quem e independente do tempo. Então, muitas vezes, um desafeto do passado chega em nossas existências para que possamos desenvolver a habilidade de servir, a habilidade de amparar, sem ver a quem e por quanto tempo. E aí, a nossa postura a nossa posição esse aí não. E aí nós não aprendemos o que Jesus trouxe para nós, para as nossas reflexões mais profundas, com relação a que amar aqueles que nos amam, no que nos acrescenta. Então ele vai estabelecendo, para nós e diz assim: dir-se-ia na verdade que o homem assume a tarefa de tornar tão penosa quanto possível os poucos instantes que deve passar na terra e dos quais não é senhor, pois jamais tem certeza do dia seguinte. Então, esse texto é um texto longo, muito longo, mas que merece que nós possamos refletir demoradamente sobre ele, porque ele vai deixar claro para nós que o não aproveitamento dos motivos de resignação é porque nós ainda não percebemos o quanto a nossa mente, o nosso coração está vinculados a pensamentos e sentimentos e vibrações que não são coerentes com o espírito imortal que somos. Essa noção de imortalidade, essa noção de vida futura, de que nos sacrificarmos momentaneamente para a aquisição daquilo que é fundamental para nós, é extremamente necessário. Então, deixar tudo aquilo que não é fundamental, deixar tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas não é o nosso momento, não é a nossa hora, não viemos para isto nesta oportunidade, e sim para o desenvolvimento daquilo que não possuímos antes. Essas situações desafiadoras é o que vai nos fazer espíritos verdadeiramente equilibrados. Que a situação vai chegar e nós vamos olhar para aquela situação e nos pacificar, porque sabemos que após passar por aquela situação, nós vamos estar muito mais felizes, muito mais preparados, vencendo sempre a nós mesmos. Então, acho que é uma reflexão que é importante de nós fazermos no início da nossa manhã, para não ficarmos atormentados com aquelas aquisições tão passageiras e pueris que nada significam para nós. E que cedo ou tarde, ao adquirirmos aquelas vibrações e incorporarmos no perispírito, vamos ter que nos desvincular, porque não deve nos compor.
Então vamos refletir sobre isso e pedir a Jesus que nos abençoe. Vamos fazer a prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, quanta alegria, Senhor, que bênção, esta manhã que surge para nós. Quantos espíritos encontraremos neste dia que virão buscar o que temos de melhor. Auxilia-nos, Senhor, a nos manter em equilíbrio. Auxilia-nos, Senhor, a compreender quão fugidios são esses momentos de dificuldade e dor. Quão necessários são para nos tornar espíritos melhores. Ampara-nos na hora do testemunho, dos desafios, para que, fortalecidos pelas tuas vibrações, pelo seu amor, Senhor, possamos caminhar serenos e confiantes. Obrigado, Senhor, por este dia, por esta oportunidade. Que sejamos espíritos suaves, delicados, amorosos, dispostos ao bem e à verdade. E que nesse instante, Senhor, possamos receber o passe espiritual. E nesse momento rogamos aos bons espíritos que nos amam, que possam estender as suas mãos delicadas sobre todos aqueles irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e de todas as casas irmãs. Que nesta hora possamos lembrar daqueles espíritos que se encontram necessitados de amparo e sobre eles estendermos as nossas mãos. Jesus, infunde sobre eles a saúde, a paz, o equilíbrio, o bom ânimo. Fortalece-os para que nesses instantes eles possam superar as imensas dificuldades que lhes acometem nesse instante. E rogamos a Ismael, este espírito que Jesus destacou para cuidar da nossa nação, que neste dia possa envolver todos os brasileiros, convidá-los à renovação íntima, a abandonar as ideias menos felizes e perversas, para assumir o posto da bondade e do amor, para contribuir com esta nação que está destinada a ser a pátria do Evangelho. Ampara, amigo querido, esta nação de luz, confiada por Jesus a ti, para ser um sol a espargir as suas luzes para toda a terra. Cada raio, a emissão de nós mesmos, quando nos colocarmos como cristãos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.